Sou o Pedro, psicólogo, formado pela FMU, e queria começar um pouco contando sobre a minha experiência como acompanhante terapêutico, né, como se iniciou. Comecei como AT ainda na graduação e fui numa clínica Evolução, centro de vivência, e é muito interessante poder pensar que a minha experiência como AT ela começou pela prática, né, não pela teoria. A teoria foi vindo depois, né, com o tempo. Após esse estágio, eu me graduei em psicologia, então nesse meio período eu acabei fazendo o curso de acompanhante terapêutico pelo Atenda, né, que tem um viés psicanalítico. Já ouvia muito falar do Maurício nessa época, né, em que eu fazia os estágios. E, bom, pensando nisso, né, além de mim tem o Léo aqui atrás também, que então ele vai fazer algumas entradas em alguns momentos. E a proposta dessa live é a gente poder falar então sobre o AT em psicanálise, né? De onde que vem isso, né? Como que se dá esse percurso, como que se deu o meu percurso, né? Por essa experiência. Bom, o AT em psicanálise, ele ele surge aí como, né, antes de a gente começar a falar do AT propriamente dito em psicanálise, a gente tem que pensar na questão da reforma psiquiátrica, né? O AT ele surge aí como um viés a partir disso, né, para se pensar no que se fazer, né, a partir desse período da luta antimanicomial, né, que surge após a Segunda Guerra Mundial, onde começa a se perceber que o que era feito dentro desses manicômios, né? E assim, é como se lidava com a loucura naquela época, né? Então, os ditos loucos pela sociedade eram internados, enclausurados e não se fazia nada a partir disso, né? Eles então eram excluídos da sociedade, não se pensava em um tratamento, não se pensava em algo para além disso, né? De tirá-los aí da sociedade, né? Para que eles não tivessem contato com o outro, com o mundo exterior, para que a sociedade não tivesse contato com essa loucura. Então, pós-guerra, né, se vira atenção para isso, né, e as pessoas começam aí, as instituições, né, os pensadores da época começam a questionar, bom, acho que a gente pode fazer mais, né, por essas pessoas, né, e por que não fazemos então? Então, a gente começa aí a pensar que esse tratamento, né, essa exclusão não era o suficiente para se lidar com aquela loucura na época. Então, o AT ele surge como esse dispositivo para pensar na reinserção desses loucos, né, uma outra forma de tratamento, né, de reinserção desses sujeitos no mundo, né, na sociedade, na circulação pelos ambientes, nas ruas. Tanto que no início, assim, era preciso, então, para que esses profissionais que se propusessem a tratar desses sujeitos, né, pensassem, não tivessem nenhum tipo de preconceito ali com o que era apresentado para eles como loucura. Né? Então, o primeiro nome do AT ele surge até como um amigo, né, qualificado, né, naquele lugar de bom, sou seu amigo, então eu aceito você pelo que você é, né, não te julgo tanto, não julgo a sua loucura. E isso vai se transformando ao longo do tempo, porque não se trata apenas de ser um amigo, mas se trata também de um tratamento, né? Por isso que se muda, então, o nome de amigo qualificado para um acompanhante terapêutico, né?
É muito doido pensar que a psiquiatria em geral, ela teve a sua data ali em 1800, 1815, com Esquirol, depois Pinel, e ela tem esse caráter que você estava falando sobre ser algo asilar, então não de hospitalidade, mas justamente de um asilo. Aí a gente passa por quase 110 anos nesse caráter asilar, sem qualquer terapêutica que visasse ali um tratamento, seja psiquiátrico ou por outra vertente. E então simplesmente abre-se as portas do que seja o mundo, né? Então Basaglia na Itália, ou mesmo toda a revolução que também é constituída na França de Foucault e Lacan, por exemplo. Isso, né? A gente vamos pensar assim, então, que o AT ele vem um pouco para humanizar esse processo, né, desses internados naquele momento, né, para trazer um outro olhar para esse sujeito que naquela época não se tinha, né? Então, o AT ele vai se dando essa construção a partir desse olhar diferencial, né? Então, é muito importante a gente poder ver aonde que se encaixa também a psicanálise no meio de tudo isso, né? Porque a psicanálise ela propõe esse olhar diferencial, né? Do sujeito, do seu sintoma, do que é visto como loucura, né? Do que é visto também como somático e psicopatológico. Né? Então a gente se viu naquela época essa necessidade de pensar num tratamento, de fato, né? Então a partir disso, né, dessa nomenclatura que muda aí, que se faz a marcação, né? Ok, é um acompanhamento de um tratamento, né? Então qual que é o objetivo dessa reforma psiquiátrica, né? Desse acompanhamento, né? Então é tirar esses internados, né, das suas prisões ali, né, daquele hospital que prendia fisicamente, psiquicamente, não se fazia muito a partir daquela internação, né, e surge um outro profissional a partir daquele momento que, bom, inicialmente a gente pode pensar num enfermeiro, até mesmo num médico, um psicólogo, ou até mesmo um cuidador, né? Qualquer funcionário ali que circulava aquele ambiente, né? Mas que tinha um desejo de poder tratar, poder acompanhar esse acompanhado, né? E se propor a fazer, então, a partir disso, um tratamento possível. Né? Então, por isso que eu falo que é interessante poder pensar que a minha experiência não se partiu de um lugar de teoria primeiro, né? Mas lógico que até o dia de hoje a gente faz supervisão, a gente faz análise pessoal, a gente estuda teoria para poder se embasar, né? Para poder suportar esse lugar de dar também um suporte para o outro, para esse outro que está sendo acompanhado. Bom, então o que é o AT, né? A partir disso, a gente pode pensar que o AT ele escuta a demanda. O AT em psicanálise ele escuta essa demanda que vem do outro, né? É uma demanda que ela pode surgir de diversos lugares. Então, ela pode surgir da família do paciente, ela pode surgir da instituição de onde esse paciente está internado ou da instituição onde esse paciente está circulando, porque não necessariamente a gente precisa pensar em uma internação compulsória, né, onde aquele paciente não tem o direito de ir e vir, né? Porque, bom, após todo esse processo aí de reforma psiquiátrica, de luta antimanicomial, que a gente vem trabalhando até os dias de hoje, é de poder pensar que, bom, existe então de fato esse direito de ir e vir, né? Existe aí um sujeito, não mais apenas um prisioneiro, um louco, né? Alguém inválido. Então, se escuta essa demanda que vem do outro para se entender também tá, ok.
o que está acontecendo, né? Essa demanda muitas vezes ela parte de um lugar de um mal-estar, né? Onde não se sabe ali muito bem o que fazer com esse sofrimento. Esse sofrimento que pode vir do próprio sujeito, acompanhado, o paciente, né? Ou do mal-estar, do sofrimento das pessoas que estão ali ao redor, né? Então a família, a instituição, e geralmente esse mal-estar ele parte de um coletivo, né? Então a partir de uma diferença aí que não se sabe muito bem como lidar. E isso, bom, está muito atrelado aos diagnósticos também, né? Que, bom, a partir do momento que o sujeito recebe um diagnóstico, o que se faz com isso? Né? Muitas vezes não se pensa aí para o além, né? Então a pessoa é dado o diagnóstico para ela e agora? A pessoa vira aquilo, né? Não se pensa num tratamento possível. Então o AT ele entra nesse lugar de poder pensar num tratamento possível, né? Então se escuta os familiares, se escuta de onde surge essa demanda a priori, né? Para depois também se escutar esse paciente, quem ele é, como que ele responde por si, né? Qual que é ali os pensamentos dele em relação a esse próprio diagnóstico também, o que ele entende por esse diagnóstico, né? Se ele tem condições também de falar sobre isso, né? Então é um caminhar aí, né, que demanda tempo. Eu queria trazer dois textos que você estava falando me fez pensar. Um foi o Inquietante, o Estranho do Freud, que, bom, como a gente lida com aquilo que nos causa estranhamento. Ou seja, como a gente lida também com o aspecto social da loucura. Se nós usamos esse termo loucura, algo já diz sobre esta pessoa, esse sujeito no qual nós nomeamos, dizemos ao outro, tu és louco. E isso por si só já quer dizer alguma coisa. E que nos causa um estranhamento. E se as internações eram exilares, no sentido de tirar das vistas, e o Foucault nos traz isso tanto na história da loucura quanto na história da violência, há uma insuportabilidade da gente ver aquilo que se difere do todo, daquilo que se difere, então, do que seria normativo. E essa última parte que você estava falando sobre poder dar conta do próprio diagnóstico, me lembrou muito também o texto do Jacques Lacan, Função em Campo Criativo da Fala, na qual ele traz a noção das palavras da fala enquanto uma estrutura que constitui o corpo do sujeito. Então as palavras como um aspecto mesmo de dizer constitui os litorais do corpo do sujeito. Dizer-se de um jeito ou de outro, nomear e ser nomeado de um jeito ou de outro, tem uma estrutura muito importante no que diz respeito à psicanálise lacaniana. Sim, né? Porque vamos pensar aí o quanto a sociedade, né, e essas pessoas ao redor podem também ser causadoras desse sofrimento psíquico do sujeito, né? Onde, bom, a partir de um diagnóstico se é rotulado como aquilo, né, está dado, não tem mais o que fazer. E, bom, não é fácil para lidar também com isso, né? Tanto os responsáveis por esse paciente, quanto as instituições se responsabilizarem por isso de alguma forma também, né? De, bom, não acreditar nesse sujeito também, né? Então, a partir do momento que não se acredita nesse sujeito, não temos o que fazer, né? Então, se tira aí também uma responsabilidade de poder construir a partir disso, né? De não apenas ficamos por aqui, então não tem nada mais a respeito a se fazer, né? Enquanto que o sujeito ali que recebe esse diagnóstico pode acabar ocupando esse lugar, né, de inválido. Bom, ninguém acredita em mim, então não posso fazer nada com isso. E isso vai surgindo um sofrimento muito grande para o sujeito, né? Esse sentimento, bom, de exclusão, porque se sente, né, e de incapacidade também, né? Então, o AT, ele entra também nesse lugar de poder apostar nesse sujeito, né? O AT em psicanálise, ele aposta que o sujeito vai para além desse diagnóstico.
Então, para a gente, não é que esse diagnóstico não tem valor nenhum. Não se trata disso, porque também não se trata da pessoa AT, né, da pessoa analista. Né? Ali se trata do sujeito. Então, é a partir disso que nós vamos trabalhar, do que o diagnóstico significa para esse sujeito. Né? E qual que é o sofrimento que esse diagnóstico pode trazer, quais são as consequências disso para esse sujeito. Né? A partir dessa escuta do outro, né? Desse sujeito acompanhado, que a gente vai poder pensar num caminho para um tratamento possível. Né? E isso só é possível através da transferência. Né? Então, o AT ele se coloca à disposição de transferência com esse sujeito. Né? O AT ele se coloca à disposição para escuta, para que ele possa falar sobre tudo isso. Né? E aí, bom, pode existir vários casos onde o paciente, o acompanhado, ele não consegue falar por si mesmo. Por isso que é um tratamento contínuo, né, e que não tem uma data de validade, não tem um tempo máximo ou um tempo mínimo, né? Assim, ele se dá através de uma construção que pode ser diária, semanal, e aí isso vai variar também de cada caso, né? Mas a gente vai ali apostar numa transformação, numa construção ali junto com o sujeito, né? Então, o AT ele não está nesse lugar de fazer para o outro, né? Mas de sim fazer com o outro, né? De poder acompanhar esse outro nesse processo de construção própria. Né? Então não se faz, né? Não está dado um manuscrito, um manual de como fazer as coisas. Né? E a partir de tudo isso, né, também a gente tem que pensar na questão da inclusão. Né? Como que a gente inclui, quando a gente se propõe, então, a incluir esse sujeito novamente na sociedade, a gente tem que pensar que a gente precisa dar suporte a essa inclusão, não meramente colocá-lo novamente, enfim, na rua, nas instituições, nas escolas, e isso basta. Né? Não, a gente precisa se resguardar de certa forma, né? Se preparar de certa forma para dar suporte a esse outro que tem suas dificuldades aí, né? E que está aprendendo, então, a se virar sozinho, a construir algo a partir disso. Então, não se trata meramente de colocar esse sujeito nos espaços, né? Mas de se propor aí a pensar junto, né, com grupos e profissionais da área de saúde mental, da psiquiatria, das escolas, para poder construir aí um espaço mais seguro também de circulação, né? Menos negligente, mais humanizado, olhando para a subjetividade de cada um. Né? Então, por isso que a gente não trabalha com um manual, com algo pronto, né, fechado, porque cada sujeito vai ter aí a sua subjetividade. Então, se trata de pensar cada caso é um caso. Tem um ponto que você está trazendo sobre essa construção também temporal e traz uma outra recomendação de texto que é a do Lacan com o tempo lógico e a aforisma dos três prisioneiros e como isso é complicado para a gente passar, principalmente para as famílias. Porque como você estava dizendo, às vezes o pedido chega de uma família ou de uma escola, de alguém que não é o próprio sujeito. E não necessariamente essas pessoas, bom, elas conversaram com esse sujeito à exaustão para saber o quanto ele quer um AT, o quanto ele precisa, né? Qual é esse tempo. E além da cobrança que o campo do AT recebe desses agentes outros, então família, escola, instituições, de, poxa, você deveria ter ficado mais ou menos com o nosso ente querido, ou você tem que ficar maciçamente, ou pode ser só às vezes. Essa posição mesmo no qual o tempo no AT, ele é tão subjetivo quanto de uma análise. E aqui tem duas perguntas que eu já vou trazer, uma da K. Cruz, que é se todo AT é psicanalista, ou se você pode ser AT desde outro lugar. E aqui tem
uma pergunta também, mas acho que pro final, da Gomes, que é: quem é o paciente que precisa de AT na era digital? Tá, muito importante essas perguntas, né? E assim, o AT ele não se dá apenas através da psicanálise, né? A psicanálise é uma das abordagens aí que a gente pode pensar nesse tipo de tratamento, né? Mas a gente pensa também em outras abordagens, como a comportamental, né? Então, o tratamento em ABA hoje em dia é muito popular para o tratamento de autistas, né? Usado em escolas, né? Pensando aí no viés de comportamento, né? Então, em trabalhar esse comportamento do sujeito nos ambientes, né? De como ele vai se comportar ali dentro da sala de aula, nos espaços de circulação, né? Então, não é apenas pela psicanálise, né? Tem outras aí, um cuidador mesmo, né? Quantas vezes isso pode acontecer de um cuidador sem formação nenhuma, né? Ele passa por esse lugar também de acompanhante, né? Mas tem algo ali que, bom, a partir desse acompanhar, né, que vai despertando também um desejo de poder fazer algo a mais, né? Então, vai aí também desse sujeito, né, desse indivíduo que cuida, poder ir atrás de mais recursos, de repente, né? De procurar trocar também com outros profissionais e a partir disso se constrói um saber também, né? Então, não necessariamente está atrelado a apenas uma função do psicanalista, né? Mas a psicanálise, ela trabalha com um diferencial, né? Que não trata apenas do comportamento, né? Mas de um sujeito do inconsciente, né? De um sujeito desejante, né? Então se coloca aposta nesse sujeito de que ele vai desejar algo a mais para além desse diagnóstico, né? Algo a mais disso que é dado pelo outro. E uma coisa que o Léo comentou, né, é sobre o quanto que essa família também coloca como, bom, ele precisa de um AT, ele precisa ser acompanhado por todos os lugares, porque ele não dá conta sozinho. Né? É função do AT não responder essa demanda propriamente como se fosse ali a única resposta, né? Como se tivesse dado que realmente é isso, né? Porque a gente está justamente para apostar. Então, que ele sim, ele, ok, precisa aí inicialmente de um acompanhamento mais próximo, né? Para, bom, a gente poder entender também do que se trata, de quais são as dificuldades de circulação ou de permanência em um certo ambiente, mas aos poucos a gente vai se afastando também, né? Por isso que é muito angustiante para essa família lidar com esse afastamento, né? Porque, bom, se contrata aí um outro, né? Um profissional para acompanhar e em algum momento esse profissional também se propõe a se afastar, né? E assim, a família ela se sente mais confortável em se afastar desse sujeito justamente porque tem um outro ali acompanhando, né? Mas e se não tiver? Né? Como que esse outro vai se virar? E isso vai surgindo muita angústia, né, para essa família ou para a instituição. Isso acontece muito em escola, né? Então o AT ele não pode sair da sala de aula, ele não pode deixar o acompanhado sozinho, né? Porque bom, senão ele vai se desorganizar ou ele vai atrapalhar os colegas. Mas aí também entra a função da escola, né? Do professor em sala de aula. Como que esse professor lida com esse aluno? Que está ali também para aprender, né? Para ocupar esse lugar de aluno. Então, por isso que é importante também o AT fazer essa ponte entre as relações, né, do acompanhado. Então, não é simplesmente o AT responder pelo acompanhado, mas é poder dar voz para esse acompanhado e poder mostrar para esse outro também que, olha, existe um indivíduo aqui, né? Um indivíduo que, apesar das suas dificuldades, consegue também falar por si mesmo. Né? Então, ao invés de perguntar para o AT se o aluno hoje está bem, de poder perguntar para o próprio sujeito, né? Para o próprio aluno que está ali, você está bem hoje? Né? E estar disposto a ouvir também o que vem a partir disso. Né? Seja uma resposta, apenas um aceno, né? Seja através
de alguma frase, mesmo que talvez um pouco desorganizada, tem algo ali que o sujeito está tentando comunicar, está tentando trazer, e ele está disposto ali a fazer uma troca, né? Então, desse professor também está disposto a suportar esse lugar de, bom, não sei muito bem como lidar com ele, né? Mas eu estou disposto a tentar descobrir, né? Estou disposto a criar essa relação, porque é disso que se trata, né? De poder dar suporte para uma relação acontecer, porque é isso que também que vai causando uma transformação nesse indivíduo, né? Que vai criando possibilidades aí então de uma transformação que vai para além desse diagnóstico fechado, para além dessa invalidez da pessoa. Né? Então tem toda uma construção aí, tem muitas pessoas envolvidas. Então o AT, né, já puxando aí para a próxima pergunta, falando sobre o AT ele é utilizado em quais casos, né, e como incluir a era digital nisso tudo. Bom, o AT ele pode ser usado pensando a partir de uma demanda de sofrimento, de mal-estar, né? Então a gente pensa que não tem um limite, né? Então só em alguns casos específicos, como de autistas em escolas, não. Mas onde existe sofrimento, onde existe demanda aí de circulação, a gente pode pensar também na entrada desse acompanhante, né? Ou né, se isso surge de um consultório, né? Assim, mas principalmente em casos de psicose, né? Que se trata de uma estrutura para a psicanálise, né? Então não é algo fechado como diagnóstico psiquiátrico, mas se trata de uma estrutura para a psicanálise, né? Então, onde entra o digital nisso tudo? Né? Vamos pensar o quanto hoje em dia a internet ela está ligada em todos os âmbitos. Então, nas escolas se usa muito, agora não tanto, o celular, né? Porque virou uma lei onde se proíbe esse uso do celular também. Né? Então, a gente pode pensar que, bom, o quanto que é sofredor, angustiante para esses alunos lidarem com a falta dessa ferramenta, onde tinha o livre acesso anterior a essa lei. Né? Então existem muitos casos aí que a gente precisa trabalhar também pensando que o quanto essa ferramenta do celular, por exemplo, pode ser um escape aí para esse sujeito, para ele não ter que também lidar com esse outro devido às suas dificuldades. Né? Então se coloca uma tela na frente desse sujeito para que ele, se aliene, né? Para que ele não dê trabalho, para que ele fique ali no YouTube vendo vídeos, e o quanto isso se torna uma repetição, né? O quanto isso se torna ali algo fechado para que aquele sujeito não dê trabalho. A gente vai poder começar a construir algo pensado nisso também, né? Existem outras possibilidades. Tem um ponto também que é essa própria estrutura do corpo e essa própria relação com o autismo, né? Por exemplo, você que acompanha casos de autismo dentro do contexto escolar e fora, a gente muitas vezes vai trabalhar para que esse sujeito possa vir a desenvolver um corpo, possa vir a desenvolver uma estrutura corporal que possa, ter um pouco mais de, entre aspas, né, aquilo que é a noção de si mesmo, aquilo que é a noção do que constitui. E nisso a gente está falando mesmo do, entre aspas, no básico, que é carne, osso. A gente está falando de uma consciência corporal, se é que isso existe. E o quanto também esse uso demasiado das telas, ele acarreta um agravamento nessa perda corporal ou no não desenvolvimento dessa noção de corpo. Que ninguém vem ao mundo sabendo o que é um corpo. Se constrói a ideia de, sou um corpo, tenho um corpo. E aproveito esse gancho também porque a Cruz está perguntando se existem programas do governo para pessoas de baixa renda que possam ter acesso a um AT. E aí eu também já ponho
A minha pergunta, que eu sei que está dentro da sua área, que é a interlocução e guerra entre professores, cátedra e o AT dentro de sala de aula. Uhum. Sim, né? Então, não é tão simples assim, né? A família, né, se propõe a contratar um AT e esse AT vai circular livremente aí como se não tivesse aí que lidar com um terceiro, né, com uma instituição. Então, assim, é lei, né? Então, todo aluno com um diagnóstico de autismo, por exemplo, ou que tem uma dificuldade de aprendizado, né? De que, bom, se ofereça aí um AT para dar esse suporte para o aluno. E aí isso pode vir de muitos lugares, né? De, bom, de repente, a escola própria se disponibilizar um profissional, e é muito comum que ocorra também que se ofereça um estagiário de psicologia ou de pedagogia para pensar em ocupar aí esse lugar, né? Então, às vezes acaba mudando também de nome, não apenas um acompanhante terapêutico, mas acompanhante escolar ou auxiliar de sala, estagiário propriamente dito, né? Então passa um pouco para esses lugares. Mas a gente sabe que na prática, bom, apesar de ser lei, né, apesar de precisar oferecer esse acompanhamento, isso passa por diversas dificuldades, né, assim, de se responsabilizar por colocar aí esse acompanhamento, né, então, por isso que aí a gente vai pensando em outras possibilidades. Muitas vezes as famílias entram nessa discussão também para falar: meu filho tem direito a um AT. E a escola poder pensar como vai fazer isso. Ou da escola também poder assumir de que não tem condições naquele momento de receber esse aluno. E aí a gente pode pensar nessa questão da inclusão também, né? Não é meramente colocar ou aceitar esse sujeito, mas tem condições de aceitar, tem condições de dar suporte, senão a gente vai ter que pensar num outro espaço, uma outra escola, uma escola mais preparada, né? Então, assim, pensando no contexto escolar, esse AT ele pode surgir tanto da instituição quanto da família também, de se propor, né, a bancar esse profissional, né? Mas é uma discussão muito grande porque isso passa por diversos lugares, né? Assim, então o AT ele sendo contratado pela instituição escola, ele responde à escola, mas ele está ali também para trazer um olhar diferencial, né? Então, como que ele vai dar conta de fazer esse acompanhamento que é de um lugar diferente, tendo que responder um outro, né? Então precisa aí também dialogar com essa escola, né? Conversar com a direção, com a coordenação, com os professores, para se pensar que não é a demanda necessariamente da escola que a gente vai olhar, né? A escola precisa de um acompanhante, ou a escola precisa de alguém para dar conta das crises do aluno, mas se trata do aluno, né? Então, de poder também trazer uma certa conscientização do que é o trabalho de um AT, né? Que ele não está ali para, bom, desresponsabilizar a escola, né? Ou para que a escola não lide com esse aluno que é da escola, né? Que é do professor que está em sala de aula. Então, não se trata apenas de ocupar o AT, ele não ocupa esse lugar de professor, né? Ele está ali para circular e para pensar, construir juntos com a instituição, junto com os profissionais, uma possibilidade desse aluno aprender, desse aluno conviver com os colegas de classe, por exemplo. Nessa questão, né, voltando aí falar sobre as telas, né, o que o Leonardo trouxe sobre essa alienação que as telas causam para pessoas com esse diagnóstico de autismo, por exemplo, né, e da importância da relação com o outro também, né? Então a gente propõe a retirada dessa tela em alguns momentos para também que esse sujeito possa se relacionar com o outro, né? A partir dessa relação com o outro que ele passa também a se enxergar de uma outra forma, né? Passa a enxergar uma possibilidade aí de se relacionar.
né? Então, acho que vai passando aí por vários lugares. Não é um lugar fácil de ocupar, porque vai causando aí muitos conflitos, né? Como essa questão do professor e o AT. Bom, é uma novidade para todo mundo também, como o que a gente tem que fazer ali, né? O professor fica, bom, não estou acostumado a ter um outro profissional dentro da sala de aula acompanhando a minha aula, né? Pensando aí no fundamental, no ensino médio, né? Onde o professor é esse que detém o saber, né? Então, ele não está ali para ser questionado, né? Ele está ali para dar conhecimento, transmitir o conhecimento, aquilo que ele aprendeu, e aí surge um estranhamento desse terceiro que aparece, né? E aí são vários estranhamentos, porque é desse aluno com o diagnóstico, né, que não se sabe muito bem como lidar, e é desse outro profissional que está acompanhando esse aluno, né? Então, são várias transferências aí que vão se dando, né, que precisam ser cuidadas também, né, que precisam ser escutadas. Então, o trabalho do AT, né, principalmente aí dentro dessas instituições, mas não só, é também de trabalhar essas transferências, não apenas com o paciente que é acompanhado, mas com a instituição, com os profissionais do caso, com os professores, né? Então, se cria aí uma troca mesmo, né? De poder falar sobre esse caso, né? De poder despertar aí um interesse, um desejo de falar sobre isso, né? Disso que não se sabe, disso que causa um estranhamento, para não ficar meramente nesse lugar de estranhamento, né? De, bom, não sei lidar, então não vou lidar. Não, o AT está ali para construir essa possibilidade de aprender a lidar com isso. E talvez esse lugar no qual a gente vai, então, socialmente fazendo um tipo de inclusão, seja aí o que seja incluir. Porque tecnicamente as pessoas estão social. A questão é o quanto o social faz um esforço ativo para fingir que elas não estão. E com isso eu trago a Cacruz de novo, a, abre aspas. Como funciona nos casos em que os responsáveis contratam AT, mas acabam enxergando esse profissional apenas como uma babá, querendo que ele fique com um paciente em tempo integral, 24 horas por dia, onde os responsáveis querem se ausentar totalmente do trabalho. Fecha aspas. E aí eu acho que um pouco sobre essa responsabilidade e as fronteiras também, né, de nossas áreas. Então, nós não estamos para desbancar nenhum professor, não é sobre isso. Assim como o quanto os professores dão conta da entrada de um estrangeiro, de um estranho, de um adulto nesse campo onde ele não era só o único que detinha esse saber, mas justamente a figura mais velha ali, com total dominância, se a gente pode pensar nesse termo nem tão bom. Sim, é isso, né? A gente está ali, mas também tem uma função, né? Então a gente não está ali para dar conta de tudo. A gente está para também dar voz para esse sujeito e esse sujeito também suportar esse lugar de autonomia, né? Que ele possa dizer, olha, eu dou conta disso, ou eu tenho vontade de aprender isso, de conhecer esse tal lugar, né? Então o AT ele vai junto para acompanhar, né? Para dar essa autonomia para o outro e responsabilizar quem precisa ser responsabilizado, né? Então o AT ele não está ali para tampar buraco, né? Para fazer todas as funções ali. Não, ele está justamente para articular aí esse acompanhado com o meio, né? Com as relações que se dão a partir disso, para fazer uma ponte acontecer, né? Para que aí aos poucos esse AT não seja mais tão necessário, né? Porque bom, o sujeito foi construindo aí mais condições de se sustentar sozinho. Pelo menos essa é a aposta que a gente faz, né? Então, de poder falar com essa família também, né? De escutar essa família para ver qual que é a concepção que essa família também tem desse sujeito,
né? E de ir trabalhando também com essa família as possibilidades de tornar esse sujeito mais autônomo, mais responsável por si mesmo, né? De encontrar formas ali dele poder responder por si mesmo também. Né? Então é um trabalho que ele se dá por várias transferências, né? Várias relações. E pensando na questão da inclusão, né, que o Leonardo até comentou, a gente inclui o sintoma do sujeito. Né? Não basta incluir o corpo ali do sujeito e achar que aquilo é o suficiente e aí o AT está ali para, bom, evitar que ele entre em crise a todo custo e que ele não demonstre nenhum comportamento inadequado, não chore em sala de aula, mas, bom, o sintoma faz parte de todos nós. Né? E vamos pensar em construir aí uma maneira de lidar com isso. Né? O que o sujeito está querendo dizer quando ele se desorganiza, quando ele está ansioso, ou quando ele diz que não suporta permanecer naquele lugar, quando ele não suporta permanecer dentro da sala de aula, ou quando ele não consegue sair sozinho na rua, né? Quando ele não consegue largar o celular também. Né? Então a gente vai escutar isso. Né? E pensar, bom, ok, né? Tem umas dificuldades de permanecer em sala de aula, mas vamos pensar o que acontece, né? Para onde que essa sala de aula também vai levar esse sujeito, né? Qual que é a proposta dele frequentar esse espaço, né? O que ele quer com isso? Então a gente vai construindo isso, né? A gente não pensa que esse sintoma um dia vai se extinguir completamente. Né, mas que vai se criando outras formas de se lidar com isso, com essas dificuldades. Né? Então, bom, pode ser que inicialmente só o paciente ali, o acompanhado, só consegue chorar, né, e não consegue dizer do que angustia. Bom, então vamos construir aí, vamos sustentar esse lugar de escuta para que esse sujeito também consiga começar a falar sobre isso, sobre o que angustia. Né? Para que não fique apenas ali no choro. Né? O choro faz parte e tá tudo bem chorar também. Né? Em alguns momentos a gente não vai conseguir, mas a posteriori, de repente, né? A posteriori de uma desorganização ali que é mais pontual, de poder retomar também ali com o sujeito, não fingir que não aconteceu nada, mas de que, olha, houve aí algo que mexeu, que tocou, né? Que causou angústia, não se soube lidar, vamos falar disso? Né? O que você sentiu? Né? O que tá pegando para você? E aí... Isso é legal porque no campo do acompanhamento extraescolar, isso nos aparece bastante também como um movimento de introduzir na civilização, de civilizar esse sujeito, ajudar ele a entender algumas normas, algumas dinâmicas do social que ele está com dificuldade e que causam essas desorganizações também. Então, às vezes é isso, né? O que é o barulho de um metrô para alguns dos nossos pacientes atendidos autistas, né? O que isso gera nessas saídas? Quais são os dispositivos que eles podem criar junto com a gente para que isso seja possível? Tem esse lugar muito delicado e tênue entre a gente ser necessário em um período de tempo, mas não imprescindível. Então, justamente levar o sujeito, independente da idade, a criar os seus próprios meios de se sustentar a sua subjetividade no social, no mundo, né? E tem uma variação quando a gente está na rua, que é também a quantidade de pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho e que vão colocando essas inúmeras variações, contingências e que a gente precisa sustentar. Sustentar no sentido de dar uma sustentação, suporte para essas crianças, para esses adolescentes, esses adultos, tendo ou não eles outra rede além do AT. Embora o AT geralmente tende a ele fazer a sua rede. Então, retomando, acho que é a sua frase inicial da live, a gente trabalha
mesmo que a pessoa não tenha a rede, a gente tem a nossa. Então a gente tem a nossa análise, a gente tem a nossa supervisão, a gente tem o nosso grupo de discussão, porque são necessários muitos para introduzir alguém no mundo. Uhum, sim, né? A gente precisa trocar aí, até mesmo para pensar nesse caso, né? O que fazer com esse caso. Sozinho a gente não dá conta, né? Então, por isso que é importante reconhecer essa falta para justamente encontrar meios de lidar com isso, né? E de ir pensando, de ir construindo com o outro, né? Porque nunca é sozinho, né? Assim, né? Senão a gente se depara com um limite ali também, né? E bom, o legal do AT não estar vinculado a apenas uma instituição, né, responder a apenas uma instituição, é justamente essa circulação que o Leonardo estava falando pelas ruas, né, assim, por um lugar que vai para além da escola, por exemplo. Né? Então, eu já, por exemplo, já trabalhei onde era contratado pela escola, num lugar de estagiário, então eu respondia a essa escola. Tinha uma certa limitação aí, eu lidava com um aluno dentro da escola e sabia pouco da dinâmica familiar, por exemplo, eu nunca conhecia os pais desse aluno que eu acompanhava. Né? O que eu sabia era algo através da escola ou através do próprio aluno que comunicava uma coisa ou outra. Né? Então existe aí um limite maior, né? Então não te permite ir para além desse espaço físico. Então a gente pode pensar também no quanto essas instituições se preferem se assegurar, né, de estarem no controle também desse AT, né, desse funcionário que está acompanhando um aluno. Mas atualmente eu trabalho de uma forma mais autônoma, né, que não, eu trabalho dentro da instituição escola, mas eu não respondo apenas à escola, né, porque a contratação veio pelos pais, o pedido veio pelos pais. Então eu não acompanho o meu paciente apenas dentro da escola. Quando ele está de férias, eu acompanho ele nas férias, né? E aí a gente vai pensar em outras propostas, outros espaços, né? Então vamos andar de metrô, né? Vamos descobrir as várias linhas que tem no metrô, né? Como é que a gente faz para chegar em tal lugar? Vamos ver como é que a gente faz para pagar a passagem, né? Porque a gente precisa pagar, não é um livre acesso. Existe aí uma lei, existe aí algo que barra, mas como que a gente vai lidar com isso? Né, atravessando, né, descobrindo maneiras de atravessar. Então é muito potente, né, é uma função aí que potencializa muitas possibilidades de circulação pelo mundo. Então a gente não pensa numa circulação apenas na escola, em ambientes fechados, mas também em ambientes abertos, em ambientes livres, né, que assim na rua mesmo. E aí a gente vai apostando que esse sujeito também consegue através da experiência que ele vai criando ali, né, se reconhecendo também nesse meio, se reconhecendo nas ruas, nos parques, dentro do metrô, descobrindo como é que é. E pode ser que esse sujeito nem tenha medo, né, nem se incomode com barulho, mas aquilo pode ser um processo divertido para ele, né, onde, por exemplo, bom, se ele gosta de túneis, né, se ele tem curiosidade em saber como que por debaixo da cidade, né? O que que tem ali debaixo? Bom, vamos descobrir juntos, né? E esse sujeito pode se surpreender, pode se alegrar com isso. E é isso, né? E aí a gente vai criando novas possibilidades, novas circulações pelo mundo. Tem uma coisa que me chama muita atenção no processo de AT, é o quanto o AT ele convida ao radical máximo de empréstimo do corpo. Enquanto a gente está tocando uma análise, uma psicanálise, a gente está com os nossos corpos muitas vezes muito protegidos. Se é online, ok, a gente tem ali a distância de vários quilômetros, a gente tem a tela. Se a gente está na sala, às vezes a gente tem a pessoa deitada no divã, nós na poltrona. Quando a gente está no processo de AT fundamentado em psicanálise, ou seja, um AT que leva em primazia o desejo, né? Qual é o desejo do sujeito, o que move aquele sujeito, nós também estamos emprestando o nosso corpo. E aí eu pego como exemplo o que você acabou de dizer. É interessante, né? Você vai com o seu corpo junto para as situações. Ou seja, em última instância, você tem ali essa responsabilidade ética não só de conduzir o caso,
mas de vir a dar conta de todas as buchas que encontrar pelo caminho. Uhum. Isso inclui traduzir as coisas para os outros adultos que não deram conta e por alguma razão X ou Y se irritaram com o seu atendido. Uhum. Sim, né? Pensar que é uma responsabilidade também, né? Bancar esse lugar aí de acompanhar pelos espaços, né? E tem muito do corpo, né? A gente precisa de energia para dar conta dessa movimentação toda acontecer, né? Porque, bom, o quanto às vezes o acompanhado ali não está tão acostumado com toda essa movimentação, né? Então a gente vai oferecer aí também para que esse sujeito passe a se movimentar, né? Passe a ter interesse por esse movimento também. E daí a escuta do desejo, né? Porque não é meramente um sair na rua por sair, mas aonde está o desejo desse sujeito, né? Então vamos pensar onde ele gostaria de conhecer, quais são os lugares que ele já frequenta, né? Então, pensando, por exemplo, eu acompanho um adolescente no ensino médio, ele está se formando agora esse ano. Ele quer ir para a faculdade ano que vem. Então, para ele ir para a faculdade, a gente trabalha essa questão de ele precisa se formar primeiro no colegial, né? Ele precisa dar conta aí dessas responsabilidades que diz de um aluno, né? Frequentar a sala de aula, fazer as atividades, de estudar, de pesquisar, né? Ai, mas estou cansado. Sim, então, bom, descansa, sai um pouquinho da sala, né? Dá uma volta, mas depois você arca aí também com as suas responsabilidades, né? E aí a gente segue indo atrás desse desejo do sujeito, né? Que está ali construindo um, uma forma de lidar com isso também, né? De poder pensar junto como que ele vai bancar, né? Como ele vai atrás desses novos espaços, desses novos lugares. Bom, eu acho que é isso, né? Muito obrigado para quem participou, pela interação nos comentários. Carol, obrigado. E também aos outros, que agora eu não lembro o nome, mas muito obrigado e eu espero que a gente possa se ver em breve novamente.